revista Sociedade Militar foi que publicou o tal do vazamento, né, com a lei de reestruturação das carreiras, ainda antes de ser apresentado ao Congresso Nacional. E eu me lembro que repercutiu muito, né, muita gente reclamou, principalmente de um tema que nós destacamos, que foi a questão dos 10% de representação, que seria concedido só para os oficiais generais, né, a título de representamento. Só que o pessoal começou a reclamar, porque, afinal de contas, né, diziam, todos os militares têm por lei que representar bem as Forças Armadas, então ninguém considerou justo aquilo ali, que só os oficiais generais recebessem aquilo. E ninguém tinha dado conta ainda da inteireza, né, da coisa toda que tinha ali embutido naquele projeto que foi apresentado, né, e eu ouvi isso da boca de um oficial general, né, foi apresentado às pressas por exigência do Congresso Nacional. O Congresso Nacional exigiu que a reestruturação das carreiras, né, fosse apresentada em troca da votação, na apreciação da reforma da Previdência dos civis, né? Os deputados esperavam que os militares dessem a sua contrapartida. Mal sabiam eles que, na verdade, ali estavam embutidos alguns reajustes. Então, a coisa repercutiu muito, e eu me lembro que o Exército Brasileiro divulgou uma nota absurda, né? Ele disse que alguma coisa nessa linha, assim, interpretações equivocadas e distorcidas do projeto poderiam ser consideradas como contravenção disciplinar, ou seja, estava proibido, né? Os militares, que seriam os principais ali a serem alcançados pelo projeto de lei, estavam logo de cara, ainda em março, de 18 ou 19 de março, salvo engano meu, já estavam sendo proibidos pelo Exército Brasileiro de discutir o assunto, né? Foi, pela minha ótica, foi o ano dos improváveis. Era improvável que aquele bando, como me disse um oficial general, né, aquele bando de graduados que mal conhece os deputados e mal conhece os corredores do Congresso, não vão conseguir nada. O general se enganou redondamente. Os sargentos e subtenentes, suboficiais e alguns oficiais ali conseguiram criar um problemão. Todo mundo ficou sabendo que, na verdade, tinha gente querendo se dar bem, né? E aquilo não era novidade, para aqueles sargentos, eram todos graduados, né, antigos. Já na reserva, eles já tinham sido prejudicados com a tal da MP 2215, já tinham sido prejudicados com a questão dos 28,86%. Então, os caras sabiam que não é em todo superior que você pode confiar, né? Superior também erra, superior também rouba, superior também só quer se dar bem. É óbvio que não são todos, mas somos humanos, né? Somos humanos e nós sabemos como é que é as coisas. Então, os caras já foram para a briga preparados, né? Improvável que eles vencessem na visão de alguns, mas conseguiram, né? Esse 10%, por exemplo, que foi o primeiro problema apontado, que ia para o bolso aí dos milhares de oficiais generais na reserva, não foi. Ainda sobre essas primeiras repercussões, eu posso apontar o Congresso das Associações, né, que a princípio foi marcado para um clube de suboficiais e sargentos lá em Brasília, e a coisa incomodou a cúpula das Forças Armadas. De fato, o que ia ser discutido era política, mas os graduados da reserva podem discutir política, podem principalmente falar sobre um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, que lhe interessa diretamente. O Congresso foi impedido de ser realizado ali, pelo que eu soube, num clube de militares, mas, como nós colocamos lá na revista Sociedade Militar, quando noticiamos, ele recebeu um upgrade, né? Foi feito em um resort lá em Brasília e deu muita gente. A deputada Carla Zambelli esteve lá e começou a palestrar falando bem do governo, etc. e tal, e foi uma palestra bem complicada, porque depois da minha pergunta, que foi se ela tinha de fato lido o projeto de lei e visto que ele não tinha ali alcançado no que diz respeito aos benefícios, as pensionistas e os militares das mais baixas graduações, ela disse que não era nada disso, aí começou a chover pergunta pesada e ficou meio tumultuada a situação. Outra questão interessante foi a questão da recepção da bancada da bala, da bancada dos policiais e bombeiros militares, né? Porque, a princípio, eles começaram a apoiar as demandas dos graduados das Forças Armadas, que foram aos seus gabinetes e apresentaram ali suas propostas. Vários deles disseram que sim, tinha lógica, que a cúpula estava se dando bem e a base estava sendo prejudicada. Mas, no PL 1645, não tinha nenhuma questão relacionada aos policiais militares e bombeiros. O próprio governo dizia que não, esse projeto não tem nada a ver com polícia e bombeiro. Mas quando o governo se viu acuado, naquela época o governo não tinha centrão, né? Quando o governo se viu acuado, ele começou, opa, venha, recepcionou as demandas dos policiais e bombeiros como estratégia para suplantar as demandas ali dos graduados, né? E a tendência dos deputados ligados à polícia e bombeiros foi introduzir as suas emendas e fazer de tudo para que o projeto de lei fosse aprovado o mais rápido possível. E só por isso os graduados perderam aquela batalha, porque se permanecesse a bancada do governo,
que até então, naquela época, não tinha nada a ver com o Centrão, não tinha abraçado ainda o Centrão, se permanecesse só a bancada do governo, os graduados, né, os suboficiais, subtenentes e sargentos, né, os chamados improváveis por aquele general lá no começo, iam ganhar essa parada. Ia ser uma derrota vergonhosa do governo e do Ministério da Defesa para um bando de graduados, os improváveis. Naquela primeira semana ainda, né, nós divulgamos, né, como eu falei, na revista Sociedade Militar, o tal do vazamento. O próprio vazamento já foi um absurdo, né, uma coisa passou no Ministério da Defesa, né, e o Bolsonaro começou a receber telefonema, né. Naquela época ele ainda era amigo de muitos graduados, com certeza hoje ele tem menos amigos graduados, né, mas então, cara, lá da Blair House, né, maior pompa, né, a hospedagem de honra, lá na capital norte-americana, né, o Jair Bolsonaro se sentou com seu filho lá e disse que ia resolver, né, aquela situação, que nenhum militar, né, nenhum graduado ia tomar prejuízo. Né. Outra coisa, tem um problema na proposta de reforma dos militares. Tá? Pode ter certeza, essa proposta vai ser justa. Os comandantes militares, especialmente da defesa, conversei com ele longamente ontem, depois da primeira impressão negativa daquela proposta, que eu não tive conhecimento ainda. Finalmente dela não foi feito ainda. Pelo que eu fiquei sabendo, aquilo foi recebido como um escândalo por alguns oficiais generais. O que disseram foi que se o presidente da República começasse a atender os pleitos dos graduados, naquele ia ser um bypass, uma quebra de hierarquia, ia virar zona. Daqui a pouco, todo graduado que se sentisse prejudicado ia juntar um grupinho e ia bater lá na frente da casa do presidente da República. Né? Nós estamos falando de um político, né? E os eleitores têm direito, sim, de procurar os políticos, e os políticos têm o dever de atender os seus eleitores, principalmente no que diz respeito a promessas feitas. Né? Mas, de fato, o que se diz por aí é que o Bolsonaro foi acuado, sim, pelos oficiais generais, tanto que ele nunca mais falou disso, salvo uma vez na frente da sua residência, né, quando um suboficial o interpelou sobre a questão, ele disse que, se não tivesse satisfeito, ele ia jogar todo mundo na Previdência. Não é isso? Fala comum da Previdência, foi o que ele disse. Relação ao apoio da João Vencida, os militares da reserva, as pessoas. Coisa armada? De acordo com os senadores da cidade. Mas você quer descobrir, mas vai chegar nas suas mãos e contar com o senhor. Vai chegar nas suas mãos. Seria bom, coisa armada, e a gente joga para evidência. No início de 2019, muita gente ainda tinha o telefone do Bolsonaro, né? Então, o nego ligava direto para ele, e ele se sentiu incomodado, mandou o Hélio Lopes gravar um vídeo, o Hélio gravou um vídeo lá da, então, residência do Bolsonaro, dizendo assim, podem contar comigo, porque no que for possível eu vou resolver o problema de todos os militares das Forças Armadas. Eu sou o subtenente Hélio. E ele deu uma vacilada, né? Ele disse que ia resolver os problemas principalmente do Exército. Um grupo de amigos meus de uma associação tinha uma audiência marcada com o Hélio, e eu não podia ir a Brasília, eu pedi para um amigo meu ir, se ele pudesse. Foi o Luiz. Na época ninguém conhecia o Luiz da Aeronáutica, né? O suboficial Luiz, que é contador, safo pra caramba, né? O Luiz foi no gabinete do Hélio, né? Foi recebido ali com aquele grupo de associações e apresentou para o Hélio essa situação principalmente da questão dos 73%, né? Do adicional de habilitação que, por questão de meritocracia, alegava-se que seria dado para aqueles que estão na cúpula e aqueles que fizessem os cursos então propostos. Né? E o Luiz falou que aqueles que foram para a reserva foram com 100% de meritocracia, eu me lembro, essa expressão foi muito usada, e o Hélio acabou concordando com aquela situação toda e disse que ia levar a coisa para o Bolsonaro, mas repentinamente apareceu lá o chefe de gabinete do Hélio e disse que não era nada daquilo, que ele tinha ajudado na elaboração do projeto. Alguns perguntou se ele era militar, ele falou que tinha sido militar, que era R2, que sabia tudo da situação e tal. A discussão quase cresceu lá, né, quase ficou quente, mas aí esse cara conseguiu, pelo que se viu, dissuadir o Hélio Lopes, né, e eu me lembro que na época surgiu uma outra expressão, né, que as Forças Armadas não olham pelo retrovisor, quer dizer que o pessoal que ficou na reserva, mesmo que tivesse feito todos os cursos, mesmo que tivesse participado de todas as missões e alcançado tudo que fosse possível na carreira, passaram a ser considerados
com menos meritocracia do que aqueles selecionados para fazer os cursos de altos estudos, que nem existiam, né, na época que esse pessoal estava na ativa, né? E o pessoal saiu muito decepcionado do gabinete do Hélio Lopes. Depois alguns militares tentaram ser recebidos, o Hélio não quis receber e ficou muito ruim. Desde então, o pessoal tem pego aí no pé do Hélio Lopes e alegam que, de fato, o Hélio Lopes não produz nada para as Forças Armadas e faz única e exclusivamente aquilo que lhe é determinado pelo presidente Bolsonaro, né? Não teria. Dizer que é muito orgulho, quero poder resolver o anseio das Forças Armadas, principalmente o Exército, junto ao Bolsonaro. Pode contar comigo, nunca que for possível, vou ajudar vocês. Eu, como subtenente, sei o anseio e a necessidade de vocês, meus amigos. Conte comigo, pode visitar meu gabinete, é o gabinete do militar Hélio Fernando Barbosa Lopes, subtenente do Exército. Vou ajudar todos vocês, conte comigo, um abraço.